Oiê, tudo bem, gente? Pessoinhas do meu core, tudo bom com vocês? Bom, eu não vou ficar falando bom dia, boa noite, boa tarde, porque assim, não necessariamente vocês vão assistir o vídeo naquele horário em que eu tô gravando, né? Então, um olá muito carinhoso pra vocês. Gente, hoje eu tô com muitos temas na cabeça, um monte de coisas fervendo na minha cabeça, assim, um monte de assuntos interessantes para conversar com vocês, um monte de coisa. Eu saí pra cidade hoje, fiquei pensando no que conversar, com o que falar, e assim, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, né? Porque se eu for falar de todos os temas, eu sei que não vai dar. Primeiro porque, por mais que um assunto chame o outro, mas são assuntos distintos. E o vídeo também, pelo amor de Deus, né? Vai ficar deste tamanho. Aí vocês não vão querer assistir, né? Eu sei, eu conheço essas pessoinhas exigentes aí. Vocês não vão querer assistir, eu sei. Se o vídeo ficar muito longo, vocês não vão querer. Mas bora lá, vou falar de um tema bem bacana pra vocês hoje. Ainda mais hoje, que eu tô com os cabelos hidratados, cuidados pela minha belíssima Kátia, cabeleireira. Então, assim, hoje foi um dia inspirador pra gravar, entendeu? Bora lá. Eu não sei se eu olho pra cá, porque eu quero olhar pra vocês, ou se eu olho pra ali, porque é ali que eu vejo como é que tá a situação. Mas, enfim, eu vou tentar olhar aqui pra vocês, porque eu acho que isso é bem bacana, olhar nos olhos de vocês, assim. Mas, ó, um dos temas que eu queria falar muito e eu acho que vai ser polêmico. Sei lá, talvez não seja. Talvez não seja, mas enfim. Eu queria falar muito pra vocês sobre aquelas pessoas que vão pra igreja e não ficam em comunhão. E ficam conversando o culto inteiro, atrapalhando quem quer prestar atenção. Cara, isso é tão feio. É tão desnecessário. Acredite. Isso é muito feio. Sabe por que eu falo que é feio? É sério. É porque, assim, pelo menos ao meu ver, e eu acredito que de várias outras pessoas também pensem assim, ir na igreja, quem é cristão, quem frequenta uma determinada igreja, uma determinada doutrina, ele vai na igreja para cultuar a Deus, para cantar louvores, ai meu Deus, minha pititica subindo na janela. Subiu? Subiu. Então, vai para cultuar a Deus, para cantar louvores, para glorificar a Deus, para contar obras, para ouvir a palavra de Deus. Algumas pessoas chamam de sermão, outras chamam de palavra, outras eu não vou saber exatamente como é que chama em todas as igrejas, mas pelo menos na minha a gente chama que é a revelação de Deus, a palavra, o alimento celestial. E a gente vai para alimentar a alma, para acalentar a alma, para espairecer os nossos problemas, para ouvir de Deus as soluções. E para, lógico, não só isso, mas quando você tá bem com tudo, você não tá aprovado, você não tá angustiado, você não tá atribulado, você não tá com nenhum problema na sua vida, você vai para cultuar mesmo a Deus, para glorificar a Deus, para cantar louvores a Ele, sabe? Dando graças a Ele por tudo que Ele tem feito, por todo o bem, pelo suspirar de vida, né? Pelo bater do coração. Gente, e aí tem gente que consegue ir para a igreja para ficar conversando. Não presta um pingo de atenção no culto. Não presta um pingo de atenção num testemunho, sabe? Que a pessoa foi ali para glorificar a Deus. Não presta atenção no hino, não canta, porque em vez de ela olhar para o inário ali, ou para, sei lá, e cantar, não, ela fica conversando o tempo inteiro. Gente, isso é feio, isso atrapalha tanto. Pelo menos a mim, que eu sou daquele tipo que, assim, qualquer coisa me distrai. Se eu estiver estudando, qualquer coisa que seja, e acontecer um barulhinho aqui do lado, não sei o que, eu vou me distrair. Lógico, eu tento toda uma questão de, eu preciso abstrair o barulho externo
para me concentrar aqui. Eu preciso vir, eu tenho que viver fazendo esse exercício. Mas qualquer coisa me distrai. E eu sei que eu não sou a única nesse mundo que tem esse problema, né, de distração. Então, pelo menos a mim, quando eu tenho alguém ali próximo de mim, ou atrás, ou ali do meu lado, conversando, irrita, incomoda, atrapalha você ouvir a palavra de Deus, você cantar, sabe? Às vezes você tá tão provado, você foi pra igreja porque você foi carregado por Deus, porque você precisava ir. E aí você chega na igreja pra ficar ouvindo as pessoas conversar. Gente, como é desnecessário isso, é tão feio. Eu tenho a seguinte ideologia. Se você não está necessitando de Deus, seja para pedir, seja para agradecer, seja para pedir um apoio, se você naquele dia você tá bem demais para ouvir Deus, não vá na igreja. Não vá, de verdade. Como assim, Irla? Você está estimulando as pessoas a não irem na igreja? Eu não entendi isso. Que cristão é você? Pois é. Sério, gente. Eu, nesse aspecto, eu desestimulo mesmo a pessoa a ir na igreja. Eu tenho comigo o seguinte: se você tá tão bem assim, que você não tá precisando cantar, que você não tá precisando orar, você não tá precisando ouvir um testemunho ou testemunhar, você não tá precisando da palavra, não vá na igreja, porque você vai tirar a comunhão de quem tá precisando. De quem está ali de coração, de intuito a servir a Deus, entendeu? É esse o meu conceito. Quantas vezes eu não fui na igreja, eu deixei de ir na igreja, porque naquele dia eu falei, não, vou na igreja para quê? Para ficar sem comunhão? Para de repente atrapalhar a comunhão do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão? Não vou. Eu sou bem dessas, entendeu? E eu não sei se vocês são assim, mas particularmente, quando eu vejo alguém conversando na igreja e o que mais me envergonha, muitas das vezes, porque quando é adolescente, você fala, ai meu Deus do céu, adolescente não tem muita responsabilidade, né? Não tá nem aí pra vida em determinados casos, em determinados momentos, e tá ali realmente atrapalhando. Mas o que mais me envergonha é quando eu olho e vejo que é um adulto. Adulto tem discernimento. Aliás, era pra ter, né? Eu acho que não tem. Mas era pra ter, certo? Convenhamos que era pra ter. E aí a pessoa tá ali conversando e falando de A, de B, de C, de que foi isso, que viajou, que viu passarinho. Francamente, você tem muito assunto pra conversar e você tá pouco se lixando pro culto? Faz o seguinte, faz um chazinho das 5 e convida as suas amigas, as suas irmãs, quem você quer contar, pra sua casa. Vai lá na sua casa, faz um chazinho, ou se a pessoa que você convidou quer um Toddy, quer um café, quer um suco, quer um refrigerante, não importa. Faz lá qualquer coisa na sua casa, chama a pessoa, conversa, desabafa, chora, lamenta, fofoca. Quer dizer, fofoca não, né, gente? Francamente, também é outra coisa muito feia. Mas é um assunto para outro vídeo. Mas assim, chama pra sua casa, conversa na sua casa, ri, brinca, chora, grita, berra, ri. Se diverte, mas na sua casa. Deixa a igreja para um momento sacro, de verdade. Eu fico assim muito irritada quando eu vejo alguém conversando na igreja, roubando a comunhão, atrapalhando o culto. Sabe, isso é tão desconfortável. Desculpa, é um assunto chato. Por isso que eu falei no começo que talvez fosse polêmico. Mas, de verdade, pondera melhor quando você não estiver bem, ou tiver bem demais, né? Depende, tem os dois extremos aí também. Mas você não estiver afim de prestar atenção no culto, opte por ficar em casa. Te garanto que você vai sair ganhando, porque aí você não vai atrapalhar o teu irmão que está precisando muito ouvir a palavra de Deus. De verdade. Presta bem atenção nos seus atos, porque é feio, viu? Mas Irla, você nunca roubou a comunhão de ninguém? Nem uma vez sequer na vida? Confesso que já. Algumas poucas vezes. Mas hoje eu tenho consciência disso. Então eu evito ao máximo, sabe? Depois que eu entendi o quanto isso faz mal, eu parei.
só em último caso, em caso extremo, mas eu evito. Porque, pra mim, a igreja é um lugar tão sacro, e lugares sacros exigem respeito, exigem temor, reverência, comunhão, sabe? Eu tiro por exemplo, eu não sei se não sei se as pessoas já pararam para analisar dessa forma que eu vou falar agora, mas assim, se você for numa audiência, eu tô falando isso humanamente, nas audiências, um gabinete de juiz, você tem que ficar em silêncio, literalmente em silêncio. Até porque se você falar, se você fizer bagunça, se você tirar a atenção da audiência, do ocorrido que está ali, ele vai te chamar a atenção. E se ali, que é um lugar de, tipo, é um problema, né, um litígio entre um casal, ou entre duas pessoas que nunca se viram, mas tiveram um problema, que seja no trânsito, que seja, enfim. Se ali exige-se respeito, exige-se, como é que chama? Temor àquela pessoa que é o dono daquele espaço, vamos dizer assim, né, que é o juiz, eu esqueci a palavra que eu usar, mas enfim, é o juiz. Se você tem respeito a ele, que é um humano tanto quanto você, por que não ter respeito com Deus? Sabe, de verdade, eu sei que quando a gente é adolescente, a gente é meio inconsequente, é meio irresponsável, e às vezes a gente realmente vai para a igreja porque o pai quer que você vá, a mãe precisa que você vá com ela, ou os pais não querem te deixar em casa e você tem que ir, mas naquele dia, naquele momento, você não tá tão afim de ir para a igreja. Até porque, né, os jovens têm os cultos específicos para os jovens, que nós, pelo menos na minha igreja, a gente chama de culto de jovem, reunião de jovens e menores, enfim. E eu sei que tem esses cultos específicos, e aí normalmente o adolescente já vai pro culto oficial, pro culto da noite, já mais cansado, mas nem aí, eu já ouvi a palavra de manhã, enfim. Mas mesmo assim, pelo menos eu, na minha época de adolescente, tinha dias que eu estava sem saco para ir para a igreja. Até hoje em dia mesmo, mas assim, eu vou dar o exemplo de quando eu era adolescente. E eu sei que muitas vezes chegava a hora do testemunho, alguma coisa assim, que eu queria conversar, eu queria contar da semana para as minhas amiguinhas, para não ficar atrapalhando o pessoal, os adultos que estavam dentro da igreja, querendo ouvir a palavra, querendo ouvir os testemunhos, querendo ficar em comunhão, a gente ia todos pro banheiro. Todas, aliás. A gente ia todas pro banheiro e ficava lá no banheiro conversando e tal, e depois voltava, mas enfim, mas pelo menos não ficava dentro da igreja atrapalhando a comunhão de ninguém. Era feio ir pro banheiro conversar? Hoje eu vejo que sim, porque eu estava saindo de um lugar sacro, onde estava Deus ali para falar comigo, para me ajudar, para fazer eu crescer espiritualmente e até humanamente, e eu saía e ia conversar com as minhas amiguinhas. Mas pelo menos eu não ficava dentro da igreja conversando, atrapalhando ninguém, entendeu? Então, assim, dos males, o menor. Pelo menos eu estava dentro dos arredores ali da igreja, né? Que era um lugar bom, melhor do que se eu estivesse no mundo das drogas ou numa esquina qualquer. Mas pelo menos eu não estava atrapalhando a comunhão de ninguém, entendeu? Então, assim, você quer mesmo conversar? Aquele culto não tá bom para você? Aquele culto não te chamou atenção? Ou a sua comunhão realmente foi pro espaço? Ou você tá sem problema nenhum, não tá precisando cantar, nem chorar, nem orar, nem, enfim, não tá precisando de Deus naquele dia? Sai da igreja, vai conversar lá no portão, ou melhor, faz aquela opção que eu dei, faz o chá das 5 e chama suas amigas e vai conversar com elas na sua casa. Eu acho que essa ideia é muito melhor. Pensa bem no que eu tô te falando, porque você vai ser muito bem vista, pode ter certeza. Muito mais querida, inclusive. Eu preciso encaixar esse parágrafo em algum lugar aqui desse vídeo, porque eu acho muito importante falar. Eu já ia me esquecendo dele, mas é importantíssimo. Eu nunca fui católica. Eu já nasci num lar cristão que frequentava a igreja que eu frequento até hoje. Mas assim, quando eu converso com alguns católicos, e eu tenho parentes católicos que são muito fervorosos, sabe? São muito seguidores certinho da igreja, estão sempre lá. E quando eu converso com eles,
a intrusa. Quando eu converso com eles, bebê, não, para. Eles me falam assim de um jeito tão temeroso, tão bonito de se ver. Na Igreja Católica, quando eles entram com um temor tão grande, porque eles têm certeza que ali está Deus, ali está né, todas aquelas imagens, aqueles ídolos que eles cultuam, e eles têm tanta certeza que eles estão ali, que eles entram em silêncio, com temor. Até as crianças entram em silêncio, sabe? Não fazem barulho. Tudo para eles é com muito respeito, com muita reverência. E eu acho isso tão bonito. E eu fico me perguntando, por que não sei se em todas as igrejas evangélicas são assim, porque eu também nunca frequentei as outras. Mas pelo menos na minha doutrina, na igreja que eu frequento, em vários bairros, vamos dizer assim, em várias cidades que eu já fui, por que a gente não é assim também como católico, sabe? Por que a gente não entra na igreja com reverência, com temor a Deus? Tudo bem, muitas das vezes silêncio não é sinônimo de comunhão com Deus, tá? Até porque nós somos conhecidos como a igreja do glória, né? Aquela igreja fervorosa que dá muito glória e tal. Mas, então, esteja em comunhão com Deus, não necessariamente esteja em silêncio com Deus, mas esteja em silêncio com os seus irmãos, não fique fazendo burburinho, atrapalhando as pessoas, porque é feio demais. Eu já falei isso várias vezes nesse vídeo, né? Mas é sério, é feio demais. Olha, gente, uma coisa que eu tenho comigo, e eu tenho reparado, eu tenho observado o cumprimento da palavra de Deus, sabe? Deus fala tantas coisas, Deus nos avisa tantas coisas em Apocalipse e em tantos outros livros da Bíblia, dos fins dos tempos, das coisas que iam acontecer no fim dos tempos. E eu tenho visto isso já, sabe? Alguns dos sinais, algumas coisas, algumas profecias que Deus tem deixado para nós, eu já tenho presenciado. Eu acredito que vocês também, não é possível que só eu enxergue esses sinais. Vocês com certeza já enxergaram. E a gente às vezes não se desperta, sabe? É tanta coisa feia que está acontecendo nesse mundo e a gente se deixa levar por falta de comunhão, por falta de atenção. Na boa, fica mais em comunhão na igreja. Vai te fazer um bem danado. Presta um pouco mais de atenção nas coisas de Deus. Você vai sentir Deus. Você vai entender o que é Deus falar contigo. Você vai entender o que é se alegrar na presença de Deus. O que é ir para a igreja muitas das vezes atribulado, aflito, provado por terra e voltar alegre, feliz, alimentado por Deus, saciado, sabe? Com bastante fé para vencer o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte. Então, fica um pouquinho mais em comunhão. Eu te garanto que você vai gostar, que vai valer a pena. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Bom, era isso que eu tinha para falar. Bom, meus amigos, se você é assim como eu, que se incomoda com a falta de comunhão dentro da igreja, que se incomoda com os burburinhos, com as conversinhas, que nem eu, que você precisa dar uns toques para algumas pessoas, não pula aqui, bebê, não pula que você vai atrapalhar a mamãe, não. Filhos, pra que tê-los? Mas enfim, se você é assim como eu, comenta pra mim aqui nos comentários abaixo, pode ser no Face, pode ser no YouTube, onde vocês acharem melhor. Se você não é assim como eu, se você não se incomoda com os barulhos, se vocês não se incomodam com nada, se nada rouba a comunhão de vocês, me dá dicas de como ser assim, porque eu preciso aprender. E se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha para eu saber, para eu fazer mais vídeos como esses para vocês. Se vocês não gostaram também, me dá um toque, me avisa aqui nos comentários, por favor. E divulga esse vídeo para seus amigos, lembra daquelas pessoas que ficam conversando na igreja? Então, posta esse vídeo aí para você dar aquele toque para as pessoas se tocarem. Bebezinha, dá para sair daí? Bom, gente, tem gente me atrapalhando aqui, né? Então, ó, beijo para vocês, eu conto com a curtida de vocês. Se inscrevam no meu canal, por favor, tem um negócio bem grandão vermelho aí, um botão chamado inscreva-se. Clica nele, por favor. Muito obrigada por me assistir até agora. Um beijo pra vocês e logo, logo tem mais temas que eu já falei pra vocês que eu estou assim bem... De repente vai ter vários temas com essa mesma roupa, né? Porque eu tô inspirada hoje. Beijo.